Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, te louvamos e te glorificamos e damos também não só uma boa noite para os nossos irmãos e as nossas irmãs aqui, mas te pedimos, Senhor, também pelos nossos irmãos lá em Moçambique e tantas quantas são as pessoas que vão ver esse vídeo aqui na nossa comunidade e em toda a parte que o Senhor vai abrir para as pessoas essa possibilidade de aproveitarem o que estamos ministrando aqui. Nós te agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, veja, na semana passada nós continuamos a falar sobre o assunto da nossa identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo. E hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente das demais vezes, porque nós vamos pegar lá nos versículos chaves da carta aos Romanos que tratam do assunto de hoje, né? O assunto é ainda o nosso propósito, o propósito da nossa vida. E nós vamos, quando vermos essa introdução, quando lermos os 4 ou 5 versículos na carta aos Romanos, então aí nós vamos ouvir o programa para ver a aplicação prática do que a gente está aprendendo. Eu quero logo adiantar que os versículos que a gente vai ver daqui a pouco em Romanos são capítulo 8, versículos 1 e 2 e 5 e 6, Romanos 8, versículos 1 e 2 e 5 e 6 e capítulo 12, versículo número 2. Muito bem. Vocês sabem, como eu já anunciei e compartilhei isso com a diretoria da igreja logo que eu apresentei a visão, que o nosso propósito aqui a nível local é formar grupos de apoio às pessoas que lidam com problemas de conflitos dentro da família, às pessoas que querem superar as dificuldades de relacionamento, seja dentro da família ou seja fora da família. Esse é o propósito dos grupos de apoio local. Então, quando eu falo disso aqui, eu quero insistir que o pessoal da igreja, todos vocês da igreja, devem estar sintonizados nisso que a gente está fazendo. Por quê? Porque quando as pessoas novas chegarem, o nosso assunto, o nosso principal assunto, vai ser compartilhar aquilo que nós estamos colocando em prática aqui, né? Então, por isso é que eu estou enfatizando a importância dos grupos de apoio e a importância da nossa participação, né? No momento em que a gente começar os grupos de apoio, eu preciso que vocês estejam presentes nos grupos de apoio. Por quê? Porque vocês vão aprender como funciona o grupo de apoio para no futuro vocês serem os líderes dos grupos de apoio, né? Não pode ficar dependendo do pastor. Amanhã o pastor respondeu o chamado para ir embora, né? Então a igreja tem que funcionar, como eu já expliquei. Eu estou dizendo isso também para os irmãos lá de Moçambique, que o problema é o mesmo, né, em toda parte. A igreja não pode funcionar dependendo somente dos pastores. Então é isso que eu quero, é que a gente seja habilitado, que a gente conviva com a situação real da igreja e com a maneira de ministrar para as outras pessoas. Pode ser que a pessoa, vamos supor, que a pessoa, eu não quero ir lá no grupo da igreja, eu não conheço a igreja, etc. Quem sabe a gente pode até fazer grupo de apoio dentro de algum lar, em alguma casa. É assim que as coisas funcionam, entendeu? Então, hoje em dia, nós temos que procurar usar todas as oportunidades de ministrar às pessoas. Então, todo esse discurso para falar do propósito, né? O nosso propósito. Então, como diz lá no título desse primeiro documento, diz lá: continuamos hoje estudando a nossa identidade em Cristo. Lá no penúltimo parágrafo da primeira página, diz assim: daí, quer dizer, depois daquele encontro com Pedro, se lembra do encontro com Pedro, etc. Daí Jesus Cristo revelou a Pedro quem ele era, a sua verdadeira identidade, que, diante da declaração feita a respeito de Cristo,
foi que Pedro entendeu o quê? O que está escrito aí? Foi que Pedro entendeu a razão da vida dele. Veja, está tudo dentro de um pacote. As mensagens de domingo são prosseguimento disso tudo. Então, quando o Espírito Santo revelou a Pedro quem Cristo era, aí é que Pedro disse, uau! Então, a razão da minha vida não é o que eu pensava. Né? O que ele era? Ele era um pescador, devia de ser até um pescador profissional. Mas Deus, na verdade, tinha chamado ele para ser pescador de quê? Pescador de homens. Então, quando o Espírito Santo abre a mente da gente, a gente então entende qual é o propósito mais importante que a gente pode ter na nossa vida. Aí o último parágrafo aqui diz o seguinte: descobrir a si mesmo é descobrir que no próprio interior, ou seja, que no nosso interior, há um movimento de construção de si. A nova criatura está sob construção. Quando você vai na estrada e vê lá aquele anúncio, under construction, o que é aquilo? A estrada está sendo reconstruída ou melhorada, ou isso é o que acontece. Quando nós passamos a ser uma nova criatura, é que nós descobrimos que tem um movimento de construção, porque o propósito do Senhor é nos transformar para ser mais como Cristo, e não mais e mais e mais pecadores. Então, tudo isso aqui tem muita coerência. Então, a nossa identidade, ela está em expansão. Nós não somos mais a velha criatura, se estamos de fato em Cristo. Né? Estamos em construção. O Senhor está nos fazendo mais e mais a cada dia como Cristo. Graças a quê? Graças a uma ação constante de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito de Deus. Né? Graças a... Se a gente permite que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, esse trabalho está sendo feito graças a uma ação constante do Espírito de Deus, que nos arranca de quê? O que está escrito aí? Da paralisia. Da paralisia existencial que impede o fluxo da vida. Que coisa linda. O autor de onde eu copiei isso aqui, ele coloca numa coisa muito interessante. O Espírito Santo, o papel dele é nos arrancar da nossa paralisia existencial. Traduzindo isso numa conversa que todo mundo entende, é o seguinte: quando você pergunta a pessoa assim, como é que vai você? Estou empurrando com a barriga. Né? Existir não é viver um dia atrás do outro, não é existir um dia atrás do outro, é viver. Eu já preguei sobre isso, a grande diferença entre existir é sair por aí andando, agora viver é diferente. E o propósito de Deus não é que a gente só exista, né? Muito bem. Aí quando vai para a segunda página, eu marquei duas outras coisas importantes que estão no terceiro parágrafo. No terceiro e no quarto parágrafo. Olha só. Ter identidade espiritual, ou seja, ser um ser espiritual, né? Ter vida espiritual, é viver em contato com as raízes que nos sustentam. O que sustenta a árvore? A raiz. A raiz está plantada no ar? Não. A raiz está plantada no solo, que é de onde vem a substância para fazer a árvore crescer. Então eu gosto muito dessa ilustração que ele fez. Ter identidade espiritual é viver em contato com as raízes que nos sustentam. Né? Se somos novas criaturas em Cristo, o que é que nos sustenta? O que nos sustenta? É a filosofia? É o conhecimento? O que nos sustenta? Certamente o que nos sustenta não é mais, como era antes, a velha criatura, não é mais simplesmente a nossa habilidade de realizar as coisas. Quando a gente é um ser natural, quando a gente tem a velha natureza, a gente acha que a gente consegue realizar as coisas pela nossa habilidade, pela nossa experiência, pela nossa tudo, e na verdade nós não estamos com essa bola toda, como diz lá no Brasil. Não é isso mesmo? Então,
nem também, não é pela habilidade de nós realizarmos por nós mesmos as coisas, nem a nossa antiga percepção da vida. A pessoa que não está em Cristo tem uma percepção da vida totalmente diferente, não tem? Qual é a prioridade de uma pessoa que não está em Cristo? Né? Essa era a minha prioridade 40 anos atrás. O meu pai era um... Meu pai que me perdoe, eu não vou falar mal dele, mas o meu pai que me perdoe, mas ele era um homem muito honesto, como de fato era, e ele me ensinou que eu devo trabalhar duro para eu sustentar minha família, para eu, blá, 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 a gente conhece o discurso nosso, né? Nós todos somos seres humanos. Então, quando eu descobri que eu já falei isso, mas eu vou repetir, porque quando eu falei isso numa pregação, o pessoal lá que vai assistir esse vídeo não estava. Teve uma época da minha vida que dentro dessa filosofia, preciso de dar a melhor educação para os meus filhos. Preciso. Mas tem que ver. Será? Como é que eu vou dar a melhor educação para o meu filho? Levando ele para a melhor escola técnica, para a melhor escola de engenharia, para a melhor escola do que seja? Eu vou dar a melhor educação para o meu filho se eu, juntamente com as ciências, eu ensinar o meu filho a viver nos valores de Deus, nos valores que Deus atribui à vida. E a gente está falando isso aqui porque isso vai ser repetido nas nossas conversas com as pessoas, não é isso mesmo? Então, não é também a nossa antiga percepção da vida. Nós estamos em construção. E o que nos sustenta dia a dia é o quê? É a graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta, o amor de Deus e o cuidado de Deus conosco. A gente vê o cuidado de Deus conosco nas mínimas coisas. Está prometido que Ele vai nos prover para a nossa subsistência? Está prometido. Se a gente prestar atenção e se a gente estiver submetendo os nossos planos a Ele, Ele vai mostrar para a gente claramente o que a gente deve fazer, sem prejuízo das demais prioridades. Né? Buscai a Deus em primeiro lugar e tudo mais será o quê? Tudo mais lhe será acrescentado. Né? Nós não estamos falando nada novo aqui. Aí o que acontece? O Espírito Santo nos atrai progressivamente. É interessante. O processo de construção na nossa vida pelo Espírito Santo é progressivo. Pode ser que exista alguém, não há nenhuma coisa impossível para Deus, pode ser que uma pessoa, da noite para o dia, ela foi transformada, tudo que precisava de ser transformado, mas não é isso que é o normal. O normal é que a transformação nossa seja progressiva. De acordo com a experiência que a gente teve hoje, Deus trabalhou na nossa vida naquilo que aconteceu hoje, amanhã, o que acontecer amanhã, Ele vai ajudar a gente no dia de amanhã e assim sucessivamente. Então, o nosso processo de crescimento espiritual é progressivo, não é? Ele é um processo progressivo para o mais profundo de nós mesmos. Qual o mais profundo de nós mesmos? É a nossa mente? Qual o mais profundo do nosso ser? O nosso coração. A nossa alma e o nosso espírito. A nossa mente, quando eu falei até isso na pregação do domingo, quando a gente adorar a Deus, e quando a gente estiver fazendo as coisas para Deus, né? E para o homem também, porque a gente faz para o homem, mas o nosso guia é o Senhor. A gente deve usar está lá escrito, toda a nossa força, não é só a força física, todo o nosso entendimento e toda a nossa alma. A gente deve se dedicar para Ele com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento, com a nossa força, que é a força física, corporal, mas também a força espiritual. Muito bem, dito tudo isso aí a gente vai ver que o Senhor, Ele nos espera para quê? Para a gente estar aberto ao trabalho do Espírito Santo, né? E Ele nos acolhe toda vez que a gente busca por Ele. E onde e aí é que nós encontramos a nossa própria identidade, e encontrando a nossa própria identidade em Cristo, a gente vai encontrar o quê? A paz. Uma das coisas que a gente mais precisa no mundo é paz, né?
Então, a paz não vem, não vem do foguete, a paz não vem do... Enfim, a gente já sabe disso. Então, agora vamos ler o que está escrito em Romanos 8, 1 e 2 e 5 e 6, porque eu não vou repetir tudo que a gente falou. Eu só estou pegando aqueles versículos principais para, então, a gente ouvir o programa que trata do nosso propósito, o propósito da nossa vida em Deus. Muito bem. Então, vamos lá. O versículo 8, capítulo 1, ele diz o seguinte, o Senhor estava falando lá com o povo, com os seus discípulos, etc., etc., né? E sobre o propósito, né? O nosso status de filhos e filhas de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus adotados por meio de Cristo. Porque naturalmente nós somos filhos de quem? Se a gente não estiver em Deus, se não estiver em Cristo, nós somos filhos de quem? Quais foram os primeiros que fracassaram e contaminaram toda a humanidade? Adão e Eva. O Adão e a Eva. Né? O Adão e a Eva passaram para a humanidade toda todas aquelas coisas que o ser humano, a parte de Deus, vive. Né? São os ímpetos da carne, etc, etc, etc. Mas aí ele estava falando desse contexto aí quando ele disse o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em quem? Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Que não andam segundo o quê? A carne. Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espírito. Essa luta da carne contra o Espírito, ela existe todo dia e a todo minuto. É a nossa carne pressionando para a gente fazer as coisas que agradam a nossa carne e o Espírito trabalhando para a gente estar ligado com o Senhor e buscar uma outra qualidade de vida. Então ele diz aqui no versículo 2 o quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou de quê? Da lei. A lei do pecado. Da lei do pecado e da morte. A lei do pecado leva à morte, mas a lei do Espírito de vida, ela só existe em Cristo. Muito bem. Aí vamos lá para o 5 e o 6. Versículos 5 e 6 do capítulo 8 dizem: porque os que são segundo a carne inclinam-se para quê? As coisas da carne. Para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, eles se inclinam para o quê? No Espírito. Coisas do Espírito. Para as coisas do Espírito. Por quê? Porque a inclinação da carne é o quê? Morte. Morte. E a inclinação do Espírito é vida e... Paz. Amém. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Não tem como ficar em cima do muro, mais ou menos. Ou tá, ou não tá. Aí vai lá pro 12, capítulo 12, versículo 2, para a gente entrar no assunto. O versículo 2 do capítulo 12, ele diz assim, olha só, essa aqui é uma regra de ouro. É uma regra de ouro. Porque se a gente está na carne, a gente não vive pelo Espírito. Então, capítulo 12, versículo número 2, né? Ele diz o quê? E não vos conformeis com o quê? Com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso quê? Entendimento. Para quê? Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Tá vendo? Então, não tem como a gente se conformar com o mundo, como a gente se adequar ou viver de acordo com o propósito e a percepção do mundo. Se a gente estiver muito feliz com tudo que se vê que não vem de Deus, que é o que reina no mundo, então alguma coisa está errada. Se a gente estiver muito feliz e muito acomodado com tudo que está acontecendo no mundo, alguma coisa está errada. Porque o que ele está dizendo é para a gente não se conformar, ou seja, não se adequar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento ou da nossa mente. Aí eu pergunto o seguinte: tem como fazer uma mágica assim?
e transformar a nossa mente se a gente continuar no mesmo passo anterior? Eu não creio. Né? É preciso de quê? É preciso da gente ouvir a palavra de Deus. Porque está escrito também que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir da palavra de Deus. Se a pessoa não ouve da palavra de Deus, como vai ter fé? Não é isso mesmo? E, então, ouvir da palavra de Deus, orar, e a gente se conscientizar que Deus é Deus e que nós somos filhos e filhas de Deus. Tem muita gente que quer usar Deus só para conseguir os benefícios. Senhor, me ajuda aqui. Eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Aí o Senhor concede. Daqui a um tempo, você está num sufoco de novo. Isso não é viver pelo Espírito. Não é isso mesmo? Porque o Senhor, Ele é o nosso, acima de tudo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Sem Ele, ou não estando nele, a gente está perdido nas filosofias e etc, etc do mundo. Não é isso mesmo? Então, muito bem. Agora, eu vou colocar o programa, o segundo programa da série, pedindo às pessoas que vão ver esse vídeo, que sintonizem lá na rádio, conforme as explicações que eu já dei, de segunda a sexta, aqui na Nova Inglaterra, às 3 horas da tarde, e a reprise às 9 horas da noite. Né? No Brasil, às 5 horas da tarde e às 11 da noite. Né? E aí o que vai acontecer? Isso é como quando você constrói uma casa, você chega lá, bota um tijolão e a casa já está pronta? Como é que a gente constrói? Primeiro a gente faz a base. A base não é fácil de fazer, a fundação é preciso ser muito bem feita, né? Para ficar sólida. Depois a gente vai botando tijolinho em cima de tijolinho. E as coisas... Eu vi um vídeo hoje que alguém me mandou, eu não tive tempo ainda de passar para você, mas extraordinário. O cara é um professor, nem sei de que ele é professor, mas ele faz uma comparação da natureza, de como é que as coisas na natureza funcionam, como é que as coisas no nosso corpo funcionam, como é que as coisas da natureza e do nosso ser, como é que as coisas funcionam do ponto de vista da ciência. Ele foi lá no fundo para captar o modelo. E ele, no final, chega à conclusão que o mesmo sistema que se observa que funciona na natureza e que funciona em nós, é o mesmo sistema da Santíssima Trindade. São 3 em 1. 3 em 1. Eu vou passar para você. É interessante, é um negócio curto, mas é interessante. 3 em 1 quer dizer o quê? Eles trabalham sempre juntos. Não é isso mesmo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando ele leva isso para a nossa vida, e quando ele leva isso para o sentido espiritual da vida, são 3 em 1. Quais são os 3 em 1 no nosso ser? Nosso corpo, Cabeça, corpo e membros. a nossa alma e o nosso espírito. Então, uma coisa linda. Se alguém se dá a pachorra de observar as coisas de Deus, seja pela natureza, de todas as maneiras que ele revelou, e principalmente na palavra dele, nós vamos ver que nós somos parte do mesmo pacote. Se a gente viver a vida plenamente como seres espirituais, a gente vai estar coerente com tudo que o Senhor criou. E tudo que Ele criou é coerente. E no final, a coisa mais linda que Ele mostra, olha aí, ó, é o modelo da Santíssima Trindade. Eles trabalham 3 em 1. Não trabalha um atirando para o lado, o outro atira para o outro e o outro atira para trás. Então, vamos ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar um minutinho para poder ligar a coisa lá, e aí em seguida depois eu junto os 2 vídeos, tá bom? Com o apoio da Igreja Batista Americana Portuguesa em Fall River, Estados Unidos, começamos agora o programa Uma Palavra de Fé, com o reverendo Paulo de Tássio Ribeiro. É Deus trazendo ao seu coração uma palavra de fé. Amados ouvintes, levando ao ar este programa sobre as várias faces do relacionamento humano, o relacionamento conjugal,
familiar, relacionamento profissional, relacionamento fraternal. Então, ouvintes, hoje vamos falar do seguinte: por que você nasceu? O que você e eu devemos fazer com a nossa vida? Por que fomos criados? Qual o propósito de Deus conosco e entre nós como suas criaturas? E o programa vai seguir adiante. Nos capítulos seguintes, nós vamos tratar de outros aspectos como específicos do relacionamento entre as pessoas, tudo com base nas Escrituras. Depois, vamos ver como podemos nos acertar com relação aos problemas de relacionamento do passado, o propósito de Deus para a família e saber se há solução para os conflitos de relacionamento dentro da família. E cremos que sim, veremos como. Também sobre o casamento, os papéis dados por Deus ao marido, esposo e pai, e a mãe como esposa e cuidadora dos filhos. A seguir, nós falaremos especificamente de relacionamentos entre pais e filhos nos programas que seguirem, choques culturais entre as gerações. Devemos também tratar do tema conhecendo melhor o nosso temperamento, o que vai ser importante para nós identificarmos o nosso temperamento. Trataremos também do assunto sobre mães solteiras, o namoro de uma mãe solteira e as famílias constituídas após outros relacionamentos. O que isso implica, o que traz de consequências. Quais os envolvimentos fora e dentro do casamento, como adultério, as suas consequências e a solução na restauração dos matrimônios e muitos outros assuntos práticos do dia a dia das pessoas. Assim que, irmãos e ouvintes, nós queremos nos colocar agora na mão do Senhor, orando nessa oração de abertura e pedindo ao Senhor que abra a nossa mente e os nossos corações. Pai eterno, nós te agradecemos pela oportunidade de ministrarmos a sua palavra, tratarmos de assuntos de relacionamento, a começar do relacionamento nosso contigo, Senhor, e do relacionamento entre nós, suas criaturas, e te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos olhos espirituais e a nossa mente, Senhor, pela misericórdia que o Senhor tem a cada um de nós, e ajuda-nos, Senhor Jesus, a vencer todas as dificuldades que dizem respeito ao relacionamento humano. Assim nós oramos, em o nome poderoso de Jesus. E o povo de Deus pode responder: amém.
dissemos, vamos falar que tudo começa com Deus. É o primeiro assunto. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, meus irmãos, a palavra de Deus começa dizendo isso. E quero fazer uma pergunta aos ouvintes. Você já desejou saber por que foi colocado nesta terra? Qual é o propósito da sua vida? Para procurar a resposta, você deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos de Deus, diz este verso da Bíblia. Você também foi criado para Ele, e é o que nós encontramos aqui. Geralmente, as pessoas ficam intrigadas quando procuram pelo sentido da vida. É que normalmente fazemos as perguntas equivocadas, perguntas voltadas para nós mesmos, como estas: o que eu quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Nós também nos perguntamos: quais são os meus sonhos para o futuro? Quais são os meus objetivos e as minhas ambições? Meus amigos, eu quero lhes afirmar, fazendo este tipo de perguntas, jamais nós vamos encontrar um propósito da nossa vida. Aquele homem que Deus falou com ele, Jó, e que sofreu tanto, perdeu a sua família, perdeu tudo, e no final das contas, quando ele se colocou diante de Deus, numa atitude de humildade, Deus restaurou a vida dele e deu a ele muito mais do que ele possuía antes. Então, no capítulo 12, versículo 10 de Jó, nós encontramos o que diz a Bíblia: na mão de Deus está a vida de cada criatura. Portanto, é nos concentrando em Deus que nós vamos encontrar o sentido da nossa vida. Eu costumo dizer, amigos e irmãos, costumo dizer às vezes que a vida é como se fosse um túnel, onde que nós nascemos entrando nesse túnel e vamos caminhar ao longo da nossa jornada dentro desse túnel e vamos sair lá no outro final do túnel, lá no outro extremo do túnel. E durante essa jornada a gente pode pular, a gente pode espernear, a gente pode dar com a cabeça lá no teto do túnel, nas paredes, se machucar se a gente insistir muito, mas nós não vamos conseguir chegar ao outro lado do túnel, a não ser que a gente reconheça a soberania de Deus na nossa vida. Portanto, irmãos, há pessoas que saem por aí dando cabeçada, esperneando. Nós temos, obviamente, o livre-arbítrio, mas acima do nosso livre-arbítrio, nós temos que entender que o Senhor é o soberano das nossas vidas. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos estar dando cabeçadas. Ao contrário de que dizem muitos livros famosos, muitos filmes e palestras, você não irá descobrir o significado da sua vida olhando para dentro de si mesmo. É o que passa conosco. Você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo. Você deve procurar o Criador. Você deve começar com Deus. Você só existe e eu só existo porque Deus deseja que nós existamos. Eu tenho um amigo que uma vez ele chegou para mim e falou assim: pastor, qual o propósito que Deus tem na minha vida se eu fui repudiado pelo meu pai, pela minha mãe, eu fui fruto de um relacionamento assim, ocasional. O meu pai teve um relacionamento com a minha mãe e depois eu nasci, ele não quis saber de mim, a minha mãe também não quis saber de mim, eu fui criado pela minha avó. E que propósito é esse que Deus tem na minha vida? Eu falei com ele: meu irmão, somente buscando o Senhor é que você vai entender que o Senhor, com tudo isso, Ele tem um grande propósito na sua vida. E aí sim, você vai poder viver se agarrando ao amor do Senhor,
e não se agarrando nas decepções que você passou pela sua vida. Então, você não pode chegar, como eu disse, ao propósito concentrando-se em si mesmo. Lemos isso na Bíblia. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender este mistério, a vida não terá sentido nem para você, nem para mim e nem para ninguém. É somente em Deus que descobriremos a nossa origem, a nossa identidade, o que significamos, qual é o nosso propósito e a nossa importância diante de Deus e também o nosso destino. Se afinal, para aquela questão por que estou aqui, você não buscar respostas em Deus, então em lugar nenhum você encontrará estas respostas. Muitas pessoas tentam usar Deus para se tornarem pessoas melhores e bem-sucedidas. Tem até pastores na América do Norte, por exemplo, que enaltecem o homem e pregam como que o homem deve fazer para ser melhor. Mas isto não se consegue pelos nossos méritos ou pelos nossos esforços. Isso é um erro, ouvintes. Viver é deixar Deus nos usar para os propósitos dele e não nós usarmos a Deus para aquilo que nós desejamos. Muitas pessoas também leem livros de autoajuda a fim de descobrirem o propósito para a sua vida. Estes livros normalmente sugerem o seguinte: para achar o propósito da vida, dê importância aos seus sonhos. Tudo bem, nós temos que viver, ter sonhos, mas a importância dos nossos sonhos, ela tem que ser submetida à vontade de Deus. Defina claramente quais são os seus valores, estabeleça as suas metas, tenha grandes objetivos, vá à luta, mas você, com essa história que dizem aí, todo dia eu ouço falar nisso, pense positivamente. Isso daí, você tem que pensar positivamente, mas não é somente pensando positivamente que você vai chegar a encontrar o propósito da sua vida. Então, tudo bem, não desista, mas busque no Senhor. Sobre a autoajuda, Jesus um dia disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 15. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você tem somente duas opções. A primeira é fazendo uma especulação, como a maioria das pessoas fazem. Essa é a opção escolhida por muitos. Eles teorizam, fazem suposições, ficam filosofando e imaginam algo e então dizem: eu acho que isso, eu acho que aquilo, eu acho que Deus quer isso para a minha vida, etc, etc. E esse é o palpite que podem dar, mas não chegam a lugar nenhum. Por outro lado, a filosofia é uma ciência importante e tem o seu lugar, mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais alto dos filósofos estará apenas conjecturando, supondo coisas. Eu lhes digo, um professor de filosofia uma vez escreveu para 250 dos mais conhecidos filósofos do mundo e perguntou: qual é o significado da vida? Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter inventado um propósito para a vida e outros foram bastante honestos e responderam que não faziam a menor ideia. Mas felizmente há uma segunda opção para saber o significado e o propósito da sua vida. Trata-se da revelação de Deus. Nós podemos abrir a Bíblia e ler o que Deus nos revelou. O modo mais importante, mais claro e mais efetivo de se fazer isso é buscando o que a palavra de Deus diz. Pois para você descobrir o real propósito da sua vida, é tão simples assim. Pergunte a Deus: Senhor, o Senhor não nos deixou cegas, o Senhor não nos deixou filosofando e supondo coisas. Na verdade, meus irmãos e meus ouvintes, o Senhor não tem segredos, o Senhor não tem surpresas. Tudo que Ele quer que nós saibamos para viver, Ele deixou escrito.
nas Escrituras. As Escrituras tratam de todo e qualquer assunto que seja para o interesse da nossa vida. Tratam de assuntos de finanças, assuntos de relacionamento no trabalho, assuntos de natureza sexual, assuntos de natureza espiritual, assunto daquilo que se passa na nossa alma, tudo está esclarecido lá. Então o Senhor revelou claramente pela Bíblia os propósitos para a nossa vida, os propósitos que Ele tem para a nossa vida. A Bíblia é o nosso manual do proprietário. Imagina que você compra um carro e o carro vem sem o manual do proprietário. Você fica perdido. Toda hora que tem que mexer com alguma coisa no carro, você não sabe como fazer e você começa a andar no escuro. O manual do proprietário, né, do nosso proprietário, que é o Senhor, o manual da vida, né, explica tudo porque estamos vivendo, como eu disse, e é como a vida funciona, tudo para evitar e esperar por coisas no futuro que nós às vezes criamos altas expectativas e somos frustrados ao criarmos altas expectativas em relação a pessoas às quais muitas vezes não podem corresponder àquela expectativa. Isso corresponde, por exemplo, às expectativas que se criam em relação aos nossos pais. Às vezes os nossos pais não estão preparados para responder às nossas expectativas. As nossas esposas, os nossos esposos, né? Na verdade não deveria estar dizendo no plural, a nossa esposa, o nosso esposo. A Bíblia explica o que nenhum livro de autoajuda pode explicar, porque ela é a revelação da sabedoria de Deus para nós. Viver pela sabedoria de Deus é muito diferente de viver pelo conhecimento. O conhecimento é importante, mas a sabedoria de Deus é também muito mais importante. Portanto, meus amigos, para saber o propósito da sua vida, você deve voltar para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, lemos que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Na íntegra, lemos, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio, quando Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Jesus Cristo. Esse versículo de Efésios nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. Primeiro, lemos da necessidade de termos um relacionamento com Jesus Cristo, porque está escrito que Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Repetindo, você descobre a sua identidade e propósito para a vida através de um relacionamento com Cristo. Segundo, que descobrimos nessa carta aos Efésios capítulo 1, lemos que Deus já pensava em cada um de nós muito antes de nós pensarmos a respeito dele. Lemos nesse verso que, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos o seu povo preferido. Isso é anterior ao seu nascimento e ao meu nascimento. O propósito determinado por Deus para a sua vida é anterior à sua concepção. Deus estabeleceu o propósito para a sua vida antes de você existir. Você pode escolher a profissão, você pode escolher com quem vai se casar, se quiser, você pode escolher os seus passatempos e muitas outras coisas na sua vida, mas você não pode escolher o seu propósito. Mas você não pode escolher o seu propósito. Deus já estabeleceu o propósito que Ele tem para você antes de você nascer. E qual é a terceira descoberta a partir desse versículo? Fizemos a descoberta aqui, muito importante, que o propósito da vida aqui nesse mundo cabe em um outro propósito muito maior que Deus planejou para a eternidade. Todas as pessoas que veem a vida terminando no dia em que vão para o túmulo estão com uma visão muito pobre da vida, porque a vida, ela é as coisas que Deus tem reservadas para nós na eternidade, nós não podemos imaginar, são muito melhores do que aquilo que a gente pensa. E nós vemos isto, de acordo com a sua vontade, com aquilo que Ele havia resolvido
Nós não somos qualquer coisa, nós somos o povo de Deus. Conclusão, eu li sobre um senhor que aos seus 47 anos de idade, depois de tentar a sua vida nos Estados Unidos, voltou aqui para o seu país definitivamente. Já não tinha muitos parentes e não sabia bem o que fazer. Estava como que perdido de rumo. Enquanto viajava de trem de uma cidade para outra, aqui no seu país, foi dominado por um desespero tão intenso ao não encontrar onde se acomodar e que a vida para ele parecia ser sem sentido, porque ele sequer sabia mais onde estavam os parentes dele. De repente, uma frase apareceu por si só em seus pensamentos e a frase dizia: sem Deus a vida não faz sentido. Então ele se pôs a meditar nisso e por fim descobriu em Deus o propósito para a sua vida, porque ele estava pensando que ia encontrar o propósito da sua vida junto à sua família. É óbvio que Deus quer que a gente se alie à nossa família, mas ainda que você não tenha família, ainda que a família tenha te desprezado, o propósito de Deus na sua vida vai mais além disso. Então, se você se sente perdido a respeito do seu propósito da vida, anime-se, você está prestes a descobri-lo em Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa é certa: nós podemos pensar em várias coisas, podemos ter vários sonhos, porém, o que Deus tem para nós é o melhor. Ele sabe o que é o melhor para nós. Nós podemos suspeitar que esta ou aquele projeto possa ser bom para a nossa vida, mas o Senhor é o que tem o melhor para nós. Assim, vamos viver buscando o Senhor e buscando a orientação dele através do Espírito Santo. Amém?